Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos a essa série de live O Despertar da Mulher Selvagem. Hoje a gente vai para o capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje esse capítulo é muito especial. Sempre eu falo isso, todos os capítulos são especiais, mas hoje a gente vai falar sobre o poder do corpo. Então, a doutora Clarissa Pinkola Estés, que é a escritora desse livro, desse clássico Mulheres que Correm com os Lobos, nos apresenta uma série de contos onde a gente vai aprendendo com ela sobre a psique feminina, sobre o funcionamento da nossa alma feminina, sobre esse resgate da nossa alma feminina. Então, a cada capítulo tem um conto, tem reflexões muito interessantes que nos levam a lugares que às vezes a gente ainda não foi, no sentido de refletir e de se conectar com a gente mesma, com a nossa alma. Então, esse é o convite, assim, pelo menos no meu entendimento, né? De quem tem contato com esse livrinho desde 2013. Ele é um convite para uma reconexão com a gente mesma, assim. Não é a única abordagem, não é o único meio de fazer isso, mas eu sugiro, né, quem quer começar aí a sua jornada de conexão consigo mesma, quem quer começar a sua jornada aí de resgate do seu feminino, é uma ótima opção começar então a leitura desse livro. E ele é uma leitura que fica muito mais interessante quando feita em grupo, quando discutida, assim, quando levada para reflexão com mais mulheres, né? Mas tem que experimentar, né? Tem que ter a sua experiência. Então, vamos hoje para o conto do capítulo 7, que fala sobre o corpo jubiloso, sobre essa força, sobre esse poder do nosso corpo e o quanto a gente aproveita e se conecta com isso, tá bem? Então sejam bem-vindas, Carol, que entrou aí, Jana, boa noite. Muito obrigada pela presença, quem vai entrar depois, quem vai assistir depois dessa gravação. Eu espero que realmente essa partilha aqui, eu sempre gosto de dizer, né, em todas as lives desse livro, que o que eu compartilho aqui é uma visão, a minha visão, né? E mesmo assim, em uma hora é pouco tempo para a gente abordar todas as possíveis reflexões, mas já é um começo, né? Não precisa necessariamente, para acompanhar essa série de lives, ter lido o livro, né? Mas pode se tornar uma experiência muito mais interessante caso tu tenha interesse aí em ler o livro, em também compartilhar com outras amigas, em chamar as amigas para ler juntas, fazer uma roda de conversa sobre esse livro. Então eu super indico. E para a gente começar esse capítulo de hoje, eu quero começar falando assim sobre essa questão do nosso corpo, né? Para que serve o nosso corpo, né? O que é essa conexão com o nosso corpo? Quem me acompanha já deve ter escutado em algum momento eu falar que o corpo, ele é um grande, como se fosse um grande oráculo, né? O que seria isso? Um oráculo é aquilo que nos traz informações. Então, o nosso corpo, ele é carregado de memórias e de informações que quando a gente está conectada com isso, a gente consegue, com isso, com o nosso corpo, quando a gente está em conexão com essas sensações, com todas essas informações que ele traz, a gente tem aí uma grande integração, né? Porque essa história de separação do que é o mental, o espiritual, o físico, né? A gente foi criando toda uma cultura aí, né? Muitas vezes até de que o corpo é físico de uma forma separada, às vezes algumas culturas, dependendo de algumas questões religiosas também, né? Do corpo separado como algo somente terreno, né? Muitas vezes pode surgir aí a questão envolvida com o pecado, com as coisas mundanas, né? E aí, de repente, nesse discurso
discurso, nesse pensamento, pode ter se perdido em algum momento a questão do corpo como sagrado, a questão do corpo, dessa sacralidade do corpo e que ele, do corpo físico, e que ele não está separado do nosso mental, da nossa psique, do nosso espiritual. São camadas diferentes, são camadas diferentes, mas não estão separadas, uma coisa vai refletindo na outra, tá tudo integrado. E quanto mais a gente consegue resgatar esse contato com o nosso corpo, qual é a função dele, com essa sacralidade do nosso corpo. Aqui a doutora Clarissa traz como o corpo como uma experiência na natureza selvagem, porque ela fala muito, né? Esse livro aqui é sobre esse arquétipo da mulher selvagem, mas também um selvagem num sentido assim de instintivo, de natureza, também na minha visão de sacralidade, né? Que a gente vai separando todos esses temas e essas camadas ao longo da nossa vida e ao longo da nossa educação, da nossa aprendizagem. Então é mais do que na hora, é urgente que a gente vá lá resgatar isso, que a gente vá retomar esses conceitos, mas mais importante que conceito aqui é o sentir, retomar, resgatar essa nossa conexão com o nosso ser, né, que envolve a nossa parte, assim, espiritual, a nossa parte mental, psíquica, a nossa parte física, que tá tudo interligado. Então, o primeiro grande ponto, assim, né, que ela aborda ali, esse livro ele é todo embasado aí nas experiências dela com diversos estudos de contos, animais, mas o que ela mais foca são os lobos, né? E ela até começa o capítulo dizendo que ela sempre se emociona com o jeito que os lobos se tratam assim em relação aos seus corpos, né? Ela diz: todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força, sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Isso aqui tá no primeiro parágrafo do capítulo 7 já. E como eu digo para vocês, como eu já compartilhei, cada vez que eu leio, eu grifo novos parágrafos, novas palavras, sempre vem novos insights, cada vez que a gente lê, né? E esse livro, ele não é para ser lido assim, pode ser lido, obviamente, né, de uma vez só, mas essa leitura, ela é muito pra ir curtindo, ir aproveitando, porque cada vez que tu lê esse livro, tu vai ter novos insights. E se tu for conversar com alguém, com uma amiga, tu vai lá e vai ver que a partir da visão que ela te trazer, tu vai te abrir talvez uma nova reflexão, e esse é o mágico desse livro. Então esse capítulo em especial que a gente está falando hoje sobre o corpo como a carne selvagem, o corpo jubiloso ou o poder do corpo, ela já começa o capítulo falando disso, né? Que os lobos, eles não tentam ser quem eles não são. Isso é muito rico, por quê? Porque aí ela começa, né, a trazer questões aqui que a gente pode levar para esse lado que eu estava abordando antes, a gente tem tanto estereótipo, a gente tem tanto padrão hoje em relação à beleza, em relação ao corpo físico, que muitas vezes a gente acaba se perdendo de quem a gente é, a gente acaba se perdendo dessa conexão da beleza, né, da beleza como luz, não como um padrão. Se tu é baixa, se tu é alta, se tu é gordo, se tu é magro, se tu é cabelo curto, cabelo longo, cabelo, enfim, olho castanho, olho claro, olho verde, olho azul, olho preto, nariz mais fininho, nariz menorzinho. Então, a beleza do corpo, desse corpo jubiloso, como ela chama aqui, está justamente fora desses padrões que a gente foi se aprisionando ao longo do tempo. Então, quem é que
já não teve ou não tem uma sensação assim de nunca estar satisfeita com o seu próprio corpo. Sempre ou tá faltando algo, ou é de mais ou é de menos. Ou eu sou magra demais ou eu sou magra de menos. Eu sou gorda demais, eu sou gorda de menos. Eu sou baixa demais, eu sou alta de menos. E é por aí, demais, enfim, de mais ou de menos. É sempre aquela falta, aquela questão assim do não estou dentro desse padrão. Eu não sirvo para isso ou para aquilo porque eu não estou nesse padrão. E isso, com o passar do tempo, né? Quantas coisas isso já provocou, quantas doenças, inclusive, né? Em relação à busca pelo corpo perfeito. Quando a gente não se dá conta que na realidade a gente já veio com esse corpo perfeito, a gente já veio com essa perfeição da natureza, porque o nosso corpo, ele fala, ele é vivo, todas as partes são necessárias, né? E a gente não tá falando aqui de excluir quando a gente quer melhorar alguma parte do nosso corpo, quando a gente quer cuidar melhor da nossa saúde, não é sobre isso. A gente tá falando aqui num primeiro momento sobre esse pensamento de exclusão, de padronização, de estereótipo, né? Esse movimento que traz algo como tem que ser assim. Para ser bonita, eu tenho que ser assim. Para ser aceita, eu tenho que ser assim. Para atender a profissão tal, eu tenho que ser assim ou assado. Depois que eu for mãe, né? Agora eu tô abordando mais aí as questões da maternidade, né? Porque eu estou gestando aqui, estou no meu 5º mês, então aquela coisa de e agora? E como é que vai ficar o corpo depois? E isso e aquilo. Então a gente vive uma enxurrada de cobranças e de questões em relação ao corpo físico que eu achei maravilhoso poder falar sobre isso hoje nessa live em base a esse capítulo aqui do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, primeira coisa, precisamos urgente resgatar essa conexão com o nosso corpo físico também. Assim como a gente fala de se conectar com a nossa intuição, de ter uma mente saudável, de cuidar das nossas questões emocionais, a gente também precisa urgente resgatar o contato, a conexão com o nosso corpo físico, porque ele não está separado dos outros. Segundo ponto, né, que ela já começa abordando aqui, através do grande exemplo aí dos lobos, né? Eles não tentam ser o que não são. Então é primordial que a gente também se conecte com quem a gente é, por dentro, por fora, para que a gente não se perca da gente. E quando a gente se perder, porque pode acontecer, né, nessa linda jornada que chamamos de vida, quando a gente se perde, a gente poder se encontrar o mais rapidamente possível, se reencontrar o mais rapidamente possível, né? Então ela fala aqui que o corpo ele é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação, né? E tudo isso está interligado, né? Então ela até traz aqui que nos contos de fadas esse corpo ele sempre é manifestado, ele sempre é trazido, né? Nas questões assim de pares. Então, por exemplo, a gente tem 2 ouvidos, um para se conectar com o mundo físico e outro para o mundo espiritual, um par de olhos, um para se conectar, para enxergar aquilo fisicamente e outro para enxergar além do físico. Então ela vai fazendo essas conexões assim para a gente começar a se dar conta. Talvez se a gente nunca tenha parado para pensar, nossa, mas o meu corpo físico não é separado do meu mundo interior, do meu mundo espiritual, da minha alma. Daí cada um tem um jeito de chamar e de se conectar com isso, né? Então, aí ela vai trazendo aqui, conforme vai evoluindo o capítulo,
toda essa sacralidade do corpo, para que a gente vá ressignificando no nosso tempo e no tempo de cada um, né? Cada uma no seu tempo, essas imagens, esses conceitos que ficaram que podem ter ficado tão cristalizados aí para ti, para mim, para outro, numa cultura, num inconsciente coletivo, de que o corpo tá ligado a questões somente mundanas, aos vícios, às experiências, às expectativas, e não estaria ligado a essa experiência espiritual, mas sim. Imaginem, por exemplo, que a gente vive num grande planeta chamado Terra. Ele é um corpo dentro do universo. Nós que estamos aqui também vivenciando essa experiência nesse planeta, nessa dimensão, nós temos esse corpo aqui também para vivenciar, para experienciar. Se a gente se olhar por essa visão de que o planeta também, né, como, enquanto corpo, enquanto matéria, enquanto aspecto físico, percebam que ele é perfeito em todo o seu funcionamento. Desde que, claro, que a gente cuide, que a gente faça manutenção, que a gente se conecte com ele, que a gente se conecte com a natureza dele. Ora, se a gente destrói o nosso corpo, se a gente lida com o nosso corpo de uma forma destrutiva, se a gente lida com o nosso corpo de uma forma que considera que é pecador, que é maligno, que é ruim, né? Que a gente não dá esse valor, esse devido valor pro que realmente é a função do corpo, a gente se desconecta dessa natureza. Então, quando ela traz aqui o corpo físico como uma natureza também selvagem, como uma experiência dessa natureza selvagem, como essa carne selvagem, ela tá nos chamando a atenção nessa linguagem, né, que ela traz para questões internas nossas também, de que se eu começar a buscar, a ter maior compreensão sobre a função do meu corpo, sobre essa limpeza de tirar esses pensamentos, essas crenças de que o corpo é só para carregar experiências e vícios mundanos, por exemplo, que é uma abordagem, que é uma visão que muitos ainda têm. Se eu limpar também essas crenças em relação que eu tenho que seguir um padrão de beleza X ou Y, se eu começar a me limpar disso, dessas crenças limitantes, de todas esses padrões que foram sendo criados ao longo do tempo, eu posso começar a me encontrar com o que é realmente o meu corpo, com quem realmente eu sou, como ela fala ali no início do capítulo. Então, eu vou falando aqui alguns trechos que eu fui destacando, tá? E o próximo trecho aqui é sobre a quantidade de informações que tem gravadas no nosso corpo, né? Essa semana que a gente tava na lua cheia, né? Agora a lua já começou aí a ir decrescendo, né? Minguando. Na sexta-feira ela chega no seu ápice aí da fase minguante. Mas essa semana eu abordei muito a questão do nosso feminino, abordei muito a questão do da nossa relação com a nossa mãe. E agora que nesse trecho, boa noite, Giz, tudo bem? E agora que nesse trecho que a doutora Clarissa fala das memórias do corpo, é muito importante, eu fiz, né, quando eu li aqui, eu fiz esse vínculo, porque a gente carrega essas memórias do nosso corpo, das nossas ancestrais também, da nossa mãe. Então, mais pra frente no capítulo, ela fala que quando a gente não aceita o nosso próprio corpo, a gente também não aceita o corpo da nossa mãe, a gente também não aceita o corpo dos nossos ancestrais, porque a gente carrega, a gente pode ter
semelhanças físicas com pessoas de outras gerações, de 2, 3 gerações, sabe-se lá quantas gerações para trás. Então essa questão de se reconectar com o nosso corpo, por isso que eu tô repetindo a palavra sagrada aqui, porque para mim faz muito sentido trazer esse conceito do sagrado para substituir essa coisa que por muito tempo a gente ficou alimentando, mesmo no inconsciente coletivo, de que o corpo é algo só do mundano, do vício, talvez até usado em alguns momentos como pecado, né? E a gente fazer essa ressignificação, eu acho muito, para mim, é muito interessante quando a gente começa a resgatar a nossa história. E o nosso corpo físico, ele tá cheio de memórias da nossa história, ele tá cheio de memórias das nossas ancestrais, da nossa mãe, né? A gente foi gerado lá dentro do útero, do ventre da nossa mãe. Quando a nossa mãe foi gerada, que ela estava lá dentro do útero da mãe dela, ou seja, da nossa avó, nós, enquanto óvulo, nós também estávamos lá dentro do ventre da nossa avó. E a gente vai vindo, então, daí a gente ganha mais 50% do pai, né? E a gente vai formando. E a gente vai formando e carregando no nosso DNA essas informações de toda essa linhagem. Então, olha que lindo que assim, eu tô falando muito, né, da minha visão aqui e do que é, lendo esse capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, o que aflorou em mim, eu tô compartilhando com vocês, assim, e fazendo um link também com esse conhecimento da terapia dos saberes femininos, né, da ancestralidade, que também trata na constelação familiar. Então, ao invés da gente olhar para o nosso corpo como algo, muitas vezes, eu sou muito magra, eu sou muito gorda, eu sou muito baixa, eu sou muito alta, o meu cabelo é muito liso, o meu é muito encaracolado, eu não sou loira que nem a fulana, então eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, eu não sou morena. Para ser melhor, mais bem vista, eu tenho que ter, então, o meu seio é pequeno, tem que ser maior ou menor. A gente tá cheia de traumas e bloqueios no nosso corpo, na nossa psique, por causa desses padrões que foram sendo colocados ao longo do tempo. E que a gente, de certa forma, por crescer escutando isso, por crescer vendo isso, a gente também se bloqueia. Então, né, quem aí já não teve ou tem, né, eu perguntei mais antes ali, mas quem aí já não teve ou tem esse momento de dizer, mas eu não sou bonito o suficiente, eu não tô dentro do padrão, e isso tudo vai provocando feridas aqui dentro da gente e nos desconectando, vai ferindo a nossa autoestima, o nosso autoamor, e aí a gente vai se bloqueando para se colocar no mundo, para colocar os nossos projetos, às vezes até para parir os nossos próprios filhos humanos também, a gente cria bloqueio por causa dessa desconexão com o nosso corpo físico, que não está separado da nossa alma, que não está, são instâncias, são camadas, mas está tudo interligado. Então, quando a doutora Clarissa traz aqui que o corpo se lembra, porque ele tem muitas memórias, então o corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. Eu adorei o que ela colocou aqui nesse parágrafo. A memória se aloja no nosso corpo, né? Então o nosso corpo, ele tá cheio de informações, cheio de memórias que falam muito sobre nós, sobre a nossa história, sobre quem a gente é. Quando a gente começa a negar esse corpo, então eu trazendo o meu próprio exemplo, eu sempre sou magra demais. Não vou fazer isso, não vou ter, né? Quando eu lembro quando eu era adolescente, eu pensava assim, nossa, eu não vou fazer sucesso com os meninos lá na escola porque eu sou muito magra, eles vão preferir as outras meninas. Então eu usava moletom grande, assim, roupas largas, né?
Se alguém falasse qualquer coisa em relação das minhas pernas, ou às vezes se eu usasse uma blusinha que aparecesse aqui, aparecia algum ossinho, alguma coisa, eu me envergonhava. Então eu tava sempre querendo tapar o corpo, né? E por aí vai, se a gente for conversar com cada uma aqui, com cada pessoa, a gente vai ver que cada um no seu nível pode guardar algum trauma que vem, que se origina nesse ambiente que convive, né, desde a sua infância, que tá ali no inconsciente coletivo e que tá cheio de padrões. Então, de alguma forma, eu aprendi que os meninos se interessariam por meninas mais não magras que nem eu, que eu não seria interessante pro público masculino. Então, assim, isso eu não tirei da cartola, né? Como a gente diz essa expressão. De algum lugar eu aprendi dessa forma, né? Seja ali no seio familiar, na comunidade e nesse inconsciente coletivo, nessa cultura que vai se formando. E aí o que vai acontecendo? A gente vai cada vez mais se desconectando de nós, se distanciando de nós. E o que a Clarissa fala aqui no início desse capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Para quem tá chegando aí, boa noite. A gente tá falando aqui do capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ela fala sobre o poder do corpo, né? Deixa eu dar um oi aqui para Elisa, para Marta, Gabriel, sejam todos bem-vindos. A Giz está dizendo que compartilhou a live, gratidão, Giz, muito obrigada. A Dea, todos sejam bem-vindos aí. E se tiverem alguma pergunta também, vão colocando aí no chat, gente, sabe que eu me empolgo aqui falando, né? Mas então, voltando à questão da memória do corpo que eu tava explicando, né? Se a gente começar a olhar para esse outro lado do nosso corpo como algo sagrado e que tá cheio de informações ali que a gente carrega da nossa história, das nossas ancestrais, a gente começa a mudar essa visão, a gente começa a ressignificar isso. Quando a gente enxerga o nosso corpo também como um grande oráculo, né? O oráculo é um jeito que é um jeito de chamar, né? Mas é que ele tá cheio de informações, e quando a gente começa a aprender a escutar o nosso corpo, a aceitar o nosso corpo, a amar o nosso corpo como ele é, inclusive para tomar decisões mais inteligentes e mais saudáveis a ponto de cuidá-lo melhor, a gente começa a ver o quanto de poder, porque é isso que ela tá trazendo aqui, o poder do corpo, o quanto esse corpo nos traz força, nos traz poder, se a gente se conecta com ele de coração, de alma, né? Então, ela traz aqui que o nosso corpo, como uma esponja cheia de água em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação, né? Que é ainda falando dessas questões ancestrais que a gente carrega aí no nosso corpo, né? E aí ela continua ali. Então, limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnitude que é o corpo físico é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito. Então, o que ela está dizendo aqui? Quando eu me apego a padrões de belezas, como eu tava dando meu próprio exemplo ali, que eu me achava muito magra, que eu achava que os meninos na escola não iam gostar de mim por causa disso e tudo mais, então eu tava apegada desde criança ali, sempre com essa coisa de apegada a um padrão de beleza que eu aprendi de alguma forma. Quando eu me apego a esse padrão de beleza, eu me desvinculo do direito de enxergar o meu corpo como magnífico, com a magnitude que ele tem. Então, se a gente tiver mais conversas como essa, se a gente começar a compartilhar mais esse conhecimento, se a gente começar a disseminar um outro conhecimento, talvez até nem não pelo lado do conhecimento, mas pelo lado de um outro olhar,
para as nossas irmãs, para as nossas filhos, né? Aqui eu tô falando, a gente tá falando aqui da psique feminina, mas também serve, né? Para os homens também, a gente começar a compartilhar mais, disseminar esse olhar do corpo como algo sagrado, a gente vai começar um novo movimento. Porque não é porque a gente carrega nesse corpo memórias das nossas ancestrais que a gente também precisa ficar repetindo esses padrões. Como que a gente rompe padrões? Como que a gente faz diferente? Primeiro lugar, se dando conta que existe um padrão que está sendo repetido. Depois é a gente trabalhando a aceitação disso, para depois transformar. Porque eu posso sim olhar, eu honro tudo que foi vivido até aqui e que me trouxe até aqui. E agora eu posso fazer, eu me libero, né? Eu me autorizo a fazer diferente. Não é fazer nem melhor nem pior, mas é fazer diferente. Então, se por algum motivo eu, nesse exemplo que eu tô dando, do meu exemplo, que tava carregando um padrão de não se sentir bonito o suficiente, de ficar se comparando, de achar que eu não tava dentro de um padrão de beleza aceitável. Se por algum motivo eu estava repetindo esse padrão do meu sistema, em algum momento, quando eu me dou conta disso, eu posso transformar. E hoje eu venho trabalhando uma outra coisa, né? Eu estou gestando, né? Tô no 5º mês de gestação. E eu tinha muito aquela coisa assim, ó, do... Nossa, mas daí pra engravidar, e se acontecer aquilo, e a estria, e não sei o que... E hoje, né, graças a Deus, as deusas, aí, enfim, a criação divina, a minha busca também por autoconhecimento, por me conhecer melhor, por me conectar mais com a minha alma, com a minha essência feminina, eu olho para essa barriga crescendo e eu falo, e eu agradeço, né, porque independe, né, das marcas que aqui vão ficar, é uma vida sendo gerada, a gente começa a mudar o nosso olhar, né, e aí aqui mais pra frente a gente já vai avançar aqui na leitura do livro também, do capítulo. A Clarissa, ela traz isso de uma forma muito clara, assim, quando tu começa a te enxergar como tu realmente é. E aí o conto da mariposa, lá mariposa, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, que é o conto que ela traz para ilustrar tudo isso, é a deusa que se apresenta naquilo que a gente pode imaginar assim, meu Deus, mas como que uma deusa que é conhecida como a deusa borboleta se apresenta assim, velha, com as marcas do tempo. Ela descreve aqui em detalhes, a velha com o cabelo branco, longo, né? Os seios com a marca do tempo, a barriga grande, as ancas grandes, né? E a gente fica imaginando, mas uma deusa borboleta, né? Como assim? Quem tá esperando a deusa borboleta se apresentar? Já eu vou falar do conto, mas já tô me antecipando aqui. Fica esperando ali... já a nossa cabeça já tá programada. Nossa, se for se apresentar uma deusa, que pra mim vai ser, né? Daí eu vou imaginar aquilo que tá arquivado aqui como sendo algo bonito, dentro de um padrão, dentro de um estereótipo. E aí, quando ela começa a falar as características da deusa da mulher borboleta, uma velha mais velha, com os seios caídos, com a barriga grande, né? Com as pernas finas. Aí a gente fica assim, nossa, né? Claro, porque a vida ela vai se manifestando através das marcas. E eu não tô aqui defendendo, erguendo bandeira que, Cris, mas eu não me sinto bem com tal parte do meu corpo, então tu tá querendo dizer que não é pra eu melhorar, que eu tenho que deixar assim. Não, longe disso, não é isso. O que eu tô trazendo aqui dentro do meu entendimento e dentro do que eu absorvi da leitura desse capítulo a gente precisa mudar o nosso olhar pro nosso corpo físico.
Não é que tu não possa melhorar o teu corpo físico, que tu não possa cuidar, que tu não possa manter, mas é se desapegar desses padrões. E isso não é uma coisa simples da noite pro dia, porque a gente vem vivenciando isso há muito tempo, essa coisa de padrão do nosso corpo. Mas é sim a gente sentir essa vontade de ressignificar esse olhar, de aprender a olhar o que é belo, o que tem luz, de verdade, com os olhos da nossa alma, como ela diz ali no início. Não só com esse olho físico aqui, com a parte física e cheia de padrões e de crenças e de estereótipos, mas com o olho da nossa alma, né? Então, aqui ela entra, conforme a gente vai avançando, ela fala aqui, ó, o nosso corpo fala, né? Ele trata da descoberta de bênçãos ancestrais dos nossos parentes. E aí ela conta uma história, ela compartilha uma história aqui de uma amiga dela que é muito alta, altíssima, e ela sempre se menosprezava, assim, auto-menosprezava por isso, por ser muito alta. E a Clarissa contando, né, a autora do livro contando, e eu baixa, bem baixinha, daí ela disse que a Opalanga, essa amiga dela, é perto do céu, de tão alta, e ela é perto da terra, de tão baixa que as duas se achavam. E aí, lá pelas tantas, elas foram viajar, encontrar, para se encontrar em lugares onde as ancestrais delas viveram. É o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que tá perguntando aqui no chat. Esse livro aqui, ó, o meu livro ainda é versãozinha antiga, porque eu comprei ele lá em 2013, tá? Agora ele tá aí pra venda com uma capinha vermelha. Mas é um grande clássico e essa autora, ela nos presenteia com esse livro que tem em cada capítulo um conto e ela nos ensina sobre a psique feminina, a alma feminina. E aí aqui nessa parte do capítulo 7, ela tá contando essa história real dela e da amiga dela. Então uma se achava alta demais e tinha os dentes separados, assim, tinha um vãozinho entre os dentes, então ela ficava incomodada com aquilo, porque sempre falavam dos dentes dela, que eram separados, que ela era muito alta e a Clarissa muito baixa. E elas foram fazer viagens e se encontraram, então, com povos que faziam parte da ancestralidade delas. E aí elas foram compreender, quando elas chegaram nesses lugares, elas se identificaram com a tribo delas. Na live de terça-feira passada, a gente falou o conto do Patinho Feio, que o Patinho Feio, ele fica percorrendo vários lugares, porque ele ainda não encontrou a tribo dele. Ele acha que ele é um pato, mas ele não serve para ser um pato. Na verdade, ele é um cisne, só que ele estava lá no meio dos patos, né? Quando o Patinho Feio encontra os cisnes, na verdade, os cisnes reconhecem que ele é um cisne, ele se realiza, porque ele se encontra com a tribo dele, com a alma dele, né? E a mesma coisa que nesse exemplo que a Clarissa fala. Quando elas se encontram com as ancestrais delas, elas veem que aquelas características ali vêm de outras gerações. Então, a Opalanga, amiga dela, é alta porque ela vem, né, de uma ancestralidade de pessoas, de mulheres muito altas. E que tem os dentinhos separados mesmo, e daí uma mulher da tribo, essa que ela pertenceu, que a ancestralidade dela pertenceu, conta pra ela que esses dentinhos abertos ali, com esse vãozinho, que pra ela sempre foi considerado uma falha, uma coisa feia, na tribo deles significa dizer abertura de Deus. E aí ela se sensibilizou com aquilo. Por quê? Porque até então ela via as características físicas dela como algo fora do padrão e como algo que era para ser motivo de eu não sou bonita, eu não sou bela, né? E ela viu que é o contrário, que esse corpo que ela tem traz a história dela, da ancestralidade dela. Então, é uma mudança de olhar. Quando a gente começa realmente a olhar para essas questões do nosso corpo físico como algo sagrado, como algo que carrega a nossa história, a gente começa a tratar-se com mais amorosidade.
E aí ela faz essa comparação que eu até já falei um pouquinho no início. Imaginem o corpo, né? Imaginem a Terra, o planeta Terra, esse planeta que a gente vive. Ele é um corpo também lá no universo, né? E como esse corpo é cuidado, como esse corpo é tratado, como a natureza desse corpo é preservada, a mesma coisa vale para o nosso corpo. E aí aqui ela vai avançando, né? E ela diz que é interessante essa parte aqui, eu vou compartilhar com vocês. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva, que deforma as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas atrás. Difamar ou julgar o corpo físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas, né? Então esse trecho eu grifei porque tudo que eu vim falando até aqui, esse trecho resume muito bem, né? Que sim, existem questões relacionadas a distúrbios alimentares, a perturbações, ela chama aqui de perturbações alimentares, perturbações compulsivas, né? A alimentação compulsiva existe, mas a grande questão é o quanto a gente escuta coisas que difamam ou que julgam o corpo físico, principalmente o corpo físico da mulher. Então, a gente vai carregando isso. Lembra do meu exemplo ali? Será que eu escutei que homem preferia, que homem não gostava das mulheres muito magras? Enfim, sabe-se lá também qual é a definição de muito magra, magra demais, magra, gorda demais, alta demais, baixa demais, enfim, daí cada um tem o seu jeito de olhar, né? Mas no meu exemplo real que eu tô compartilhando com vocês lá da minha pré-adolescência, adolescência, será que eu escutei que para eu ter um primeiro namorado, alguém que gostasse de mim, eu não podia ser tão magra quanto pelo menos eu me achava que eu era tão magra? Da onde eu escutei, da onde eu tirei isso? Então ela vai dizendo aqui que quando a gente faz essa difamação do corpo físico, a gente cria neuroses, a gente fica ansiosa, a gente se desconecta do nosso poder. Então é muito importante que esse assunto seja mais falado, porque talvez a gente já tenha até banalizado essa questão de falar do corpo físico, né? E é muito importante, principalmente, né, quem tem aí... Claro que é importante esse assunto para os homens também, mas principalmente para as mulheres, porque por toda a história da mulher, a mulher ainda carrega um peso maior, um peso, pode ser uma marca maior em relação a isso, né? De se sentir assim, mas para ser uma mulher isso ou aquilo, eu preciso ter o corpo dessa e dessa forma, né? Deixa eu dar um oi aqui para quem entrou aí por último, Léo, a Edith, seja bem-vinda, Edith, muito obrigada. E a Carol, que entrou agora por último. Sejam todas bem-vindas. A gente tá lendo aqui... lendo não, né? Falando sobre o capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a força do corpo, o corpo jubiloso, como ela chama aqui, a carne selvagem. E esse assunto, ele é muito, muito importante, porque a gente tem muita cura ainda para fazer nesse sentido. A gente separa ainda o nosso corpo físico da nossa alma, da nossa psique, como se fossem uma coisa em cada caixa. São camadas diferentes, mas elas são totalmente interligadas. E o corpo físico, ele é um grande oráculo, é
são muitas coisas que a gente pode perceber e compreender da gente mesma através desse nosso corpo físico, das informações que ele traz e de toda a memória que ele carrega, tá? Então, vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar aqui para quem não pegou o começo aí. E aí a gente vai seguindo aqui, né? Muito importante é basear a nossa autoestima. Eu grifei isso aqui também, por quê? Porque tudo isso que a gente tá falando até aqui fere demais a nossa autoestima. O que é autoestima? Autoestima é quando a gente não se dá o valor. É a percepção, é o valor que a gente dá pra gente mesma. Sabe quando a gente avalia uma empresa, avalia um lugar, avalia um serviço, a gente diz, eu gosto, essa empresa é top, esse lugar aqui é top 10, é top 1, é top isso, é top aquilo. Eu tô atribuindo um valor àquilo. A autoestima é esse valor que eu atribuo a mim mesma. E quando a minha autoestima tá baixa, não tá saudável, eu não vejo esse valor. Há uma distorção entre quem eu sou e quem eu acho que sou. Então, essas questões aqui que a gente tá falando sobre o corpo físico impactam diretamente na nossa autoestima. Então, ela tá dizendo aqui que se a gente se basear na nossa autoestima pela nossa aparência e não pela nossa essência, a gente não vai se conectar com o que é real, né? Com o que realmente faz sentido. E aí ela continua aqui. Como, né? Como então que eu faço para me conectar com essa natureza selvagem, né? No sentido assim de parar de brigar comigo mesma, de brigar com o meu corpo físico, né? Ela tá dizendo o seguinte: uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforma. Então eu não posso só sair por aí dizendo: atenção, está na hora de mudar, vamos mudar tudo isso que foi plantado todo esse tempo, que foi cultivado todo esse tempo sobre o pensamento em relação ao nosso corpo físico. Mas ela pode, no entanto, mudar a sua própria atitude para consigo mesma. Então aqui ela dá como se fosse assim um primeiro antídoto para lidar com essa baixa autoestima, com essa desconexão da nossa carne selvagem, do nosso corpo, né? Então ela diz assim: não basta tu apenas sair por aí gritando, querendo mudar o coletivo, querendo mudar a cultura que já está instalada. Mas o começo de tudo é por ti mesma. Então tu pode mudar a tua atitude, fazendo com que projeções desvalorizadoras simplesmente, né, sejam ressignificadas. Isso ela consegue ao resgatar o seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que felicidade só é concedida àqueles de uma certa forma de configuração ou de idade. Ela também consegue mudar ao não esperar e nem se abster de nada, e ao reassumir sua vida verdadeira, a plenos pulmões. Ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitude na cultura. Então eu vou ser repetitiva, porque para mim nesse parágrafo aqui tem ouro. Não basta apenas sair falando por aí. A mudança começa dentro, quando tu começa essa dinâmica de resgatar o teu amor próprio, de ressignificar, de não ver o teu corpo só como algo ilusório que tá dentro de um padrão ou não, mas de te enxergar como ser, como essência, trabalhar o auto-amor, a aceitação. Mas Cris, como que faz isso? Não tem fórmula mágica, mas tem sim como fazer. É possível.
Eu tô citando o meu próprio exemplo aqui, um exemplo de uma coisa, de uma camada da cebola, como eu digo. Quando a gente entra em processo de mudança, de autoconhecimento, de autotransformação, a gente olha para as nossas sombras, a gente precisa encarar as nossas sombras. E a gente vai tirando, como imaginem uma cebola, que a gente vai tirando camadas. As primeiras camadas são as externas, obviamente, são as primeiras, que são até camadas maiores, talvez camadas mais fáceis de enxergar. Só que conforme a gente vai tirando as camadas, as primeiras, tem camadinhas que estão mais profundas. Então, no nosso processo de se autotransformar, de evoluir, a gente tem que ir tirando as primeiras camadas para chegar nas camadas mais profundas. Então, às vezes mas eu achei que eu já tinha me curado disso, eu achei que eu já estava 100%. Sim, tu já curou uma parte, tu tirou uma camada da cebola, mas tem outras camadas ali. Então, o processo que ela fala aqui de dinâmica de amor próprio e de aceitação, dependendo da situação, dependendo de como é a tua cebola, né? Que daí a tua vida, a tua história, a tua dinâmica familiar, não é assim. Ai, deu, ontem eu não tinha amor próprio e hoje eu tenho. Não, tu vai fazer um processo. Só que quando tu dispõe a fazer esse processo, tu vai ver que tirar as camadas da cebola não é tão pavoroso assim quanto parece num primeiro momento. Tu vai entrando em contato com as tuas dores, com os teus fantasmas, com as tuas sombras, e tu vai vendo que quando tu enxerga eles, quando tu olha para eles, eles não são tão assombrosos assim. Então, comece por ti. Se hoje tu não tem aceitação do teu corpo, se tu sente que tu não usa o poder do teu corpo, que tu não usa esse grande oráculo que está à tua disposição, pode ser que tenha uma ferida aí, uma ferida às vezes ancestral, uma memória e um trauma, um bloqueio. Começa por ti, começa te olhando, começa o teu processo de se reconectar contigo mesmo e com o teu corpo, para poder, como diz aqui no livro da Mulheres que Correm com os Lobos, trazer esse novo olhar. Não, mas o meu corpo é o meu corpo, é exatamente a minha história que tá aqui. Essas manchinhas, essas marquinhas, essa ruguinha aqui, eu botei um filtro, né? Não tá aparecendo aí as ruguinhas, mas tem. Então aqui, ó, as ruguinhas, marca da vida, marca da história. Mas se por acaso isso aqui me incomode muito e eu quero tirar, é uma escolha minha. Mas a partir do momento que eu começo a enxergar isso aqui como marca da vida, da minha vivência, da minha história, eu paro de brigar porque disseram um dia que o rosto tem que estar assim ou assado. Tem que não. Se eu quiser, se eu me sentir bem, se essa for a minha escolha, se isso for de coração, não porque os outros estão dizendo que para ser bonita tem que esticar isso, esticar aquilo, tirar a mancha tal, afinar mais ou engrossar mais, ou enfim, seja o que for. Então esse que é o recado aqui que eu entendi dessa parte, né, que ela fala. A gente tá lá na página 235 do livro, e aí ela vem trazendo mais essa questão aqui ela traz até uma outra historinha aqui, que um sultão, né, lá de um pequeno vilarejo, pede aos 3 irmãos, né, para que tragam exemplos, né, de questões que vão fazer a diferença na vida deles, e que quem trouxer o objeto que for mais significativo desses 3 irmãos dele vai ficar com o reinado. Então o sultão tinha que decidir ali quem queria ficar, né, com o reinado, e ele disse isso: olha, cada um de vocês, os 3 irmãos dele, cada um de vocês traga um objeto que vocês considerem essencial para a manutenção da vida. E quem me trouxer o objeto e me provar que esse objeto seu é o que mais é o essencial para a vida, vai ficar aí com o vilarejo, que vai tomar conta aqui do reinado, né? E cada um dos irmãos trouxe, então, né, um objeto, né? E aí
Um deles traz o tapete mágico, o outro traz uma maçã cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade, e o terceiro irmão traz uma varinha de condão de marfim com a qual se pode examinar o que se deseja. Então, a varinha de condão que pode examinar o que se deseja, a maçã que pode, com perfume, que pode curar, e o tapete mágico que pode ser transportado para qualquer lugar que se imaginar. E aí o sultão perguntou: tá, mas qual dos três é mais essencial para a vida, né? Então cada irmão foi lá e glorificou, né, o objeto que ele tinha encontrado. Mas o sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor que o outro, mas sim que os três são necessários, né? E aí ele fala do potencial, principalmente do tapete, que nos contos de fadas podem ser vinculados com essa questão do corpo, né? Que te leva para qualquer lugar. Por quê? Porque o corpo nos permite sentir, o corpo traz as sensações. Então, como a gente pensa às vezes que para ir para um mundo mais sutil a gente tem que sair fora do corpo, não. O corpo é justamente um veículo que nos leva para esse mundo mais sutil também. Então é esse ressignificar, esse olhar que a gente precisa aprender, né? Que o corpo não está separado. Então o sultão aqui, ele dá uma lição de que quanto mais eu estiver conectada com o meu corpo físico, que daí nesse caso aqui ele está comparando com o tapete mágico, mais eu vou conseguir me transportar, né? Me conectar com o mundo mais sutil. Mas eu vou para o mundo mais sutil através da conexão com o meu corpo físico. Então o meu corpo físico não está separado disso. Então ele deixa aí essa lição. E aí, para encerrar essa parte aqui, a gente ir pro final ali do que traz o conto, ela traz uma reflexão muito importante, né? Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como uma escultura. O corpo, ele não é de mármore. E aí ela traz aqui, para que serve o corpo? Essa é uma reflexão bem interessante, né? A gente se pergunta para que serve o nosso corpo. Então ela começa a trazer aqui questões de, por exemplo, a barriga, né? Que é uma coisa que é tão falada entre as mulheres. O sonho da barriga de tanquinho, da barriga isso, da barriga aquilo, né? Mas para que serve, afinal, a barriga, o ventre, né? Em primeira instância, né, dentro da criação, para gerar, né? Para gerar um filho humano, daqui também energeticamente os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Onde a gente cria, eu digo, né? O nosso caldeirão criador aqui. Então, os seios não servem só pra gente ver se tá no padrão ou não. Será que tá bonito? Será que eu preciso de mais? Será que eu preciso de menos? Mas também simboliza, né, a alimentação, o amamentar. Então tem uma função. A pele, todos os nossos órgãos, tudo que tá em funcionamento tem uma função para gerar a vida, para manutenção da vida. Então, quando ela traz essa reflexão de que nós não somos uma estátua de mármore, mas sim um corpo, existe um corpo que dá vida, um corpo que propicia viver essa experiência aqui, a gente também fica mais fácil de ressignificar esse olhar, né? Então, ela diz assim, é errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voos até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, de altura e de leveza. Tudo isso provém do corpo. Daí ela chama, o corpo é como se fosse o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Então, muito lindo o que esse parágrafo aqui, lá da página 237, que ela fala do corpo como um veículo para nossa alma, né? Como se ele fosse um foguete que pudesse levar essa alma lá para ver as estrelas, o universo.
Viram como a gente consegue ir ressignificando aquela história de que o corpo tem um padrão, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente começa a trazer uma que eu usei bastante no início ali da live, a palavra sacralidade, de sagrado, né? Então, a gente está quase se encaminhando aqui para o final, e ela traz ainda antes do conto o poder das ancas, então que ela explora um pouco mais essa questão aí nossa do para que serve o corpo mesmo, né? Então ela fala ali da questão dos quadris da mulher, aqui ela tá falando bem especificamente, né, dos quadris da mulher, onde tem toda essa memória ancestral, onde tem as nossas águas internas, onde está o nosso ventre com esse poder criativo de gerar, né, de gerar não só filhos humanos, mas também as nossas ideias, os nossos projetos. E ela diz assim, vi o poder das ancas, presenciei o que me haviam ensinado a ignorar, que é quando ela reencontra mulheres, né, da ancestralidade da tribo dela, enfim, da família, né? E ela ressignifica essa visão, porque antes, se ela visse uma mulher dançando, que nem ela diz aqui, uma mulher dançando nua, com ancas grandes, com barriga grande, com seio grande, ela tinha uma imagem, né? E hoje ela ressignifica isso para a questão do poder que tá ali naquele corpo, dançando, se movimentando. Porque independente se é um corpo que tá ou não dentro de um padrão, é uma manifestação que tá ali. E aí ela diz, eu vi o poder das suas ancas, presenciei o que me haviam ensinado a ignorar, o poder do corpo de uma mulher quando ele é animado de dentro para fora. Então, aqui ela também traz mais uma chave, né? Ela trouxe a primeira chave que eu falei lá do não adianta sair por aí querendo mudar a cultura, mas é mudar dentro primeiro através do autoamor, da aceitação. E aqui ela traz uma segunda chave na minha visão, que é a beleza do corpo, do poder, ele vem de dentro para fora. E a gente, na nossa cultura, a gente é ensinado, a gente alimentou isso de fazer diferente, a gente olha de fora para dentro, né? Mas a gente precisa inverter isso. O poder, ele vem de dentro. Quando tu se sente empoderada dentro de ti, conectada com a tua alma, com a tua essência, o teu corpo, independente se é um corpo largo ou estreito, como ela diz ali, enfim, magro ou gordo, cabelo longo, cabelo curto, cabelo crespo, cabelo liso, independente, tu vai espelhar esse poder, né? E aí, no final do capítulo, ela conta essa história, então, que ela chama o conto, né, de La Mariposa, que é a mulher borboleta, que eu até dei um spoiler antes, né? Que é uma história real. A história, isso aqui não é um conto, né? Esse aqui é uma história verdadeira e que ela conta em detalhes, mas eu aqui vou resumir, obviamente, né? E ela diz que há muitos anos turistas atravessam os barulhentos e enorme deserto norte-americano para ver um ritual espiritual que acontece no Novo México, né? Ela até diz aqui em Puyé, eu não sei se é assim que se lê, mas é P-U-Y-E com acento, Puyé. Enfim, não sei se eu tô pronunciando certo, mas é no Novo México que tem esse ritual espiritual, esse rito espiritual, onde muitas pessoas vão para assistir a dança da mulher borboleta. Daí eles acreditam que é uma deusa que se manifesta ali. Então, o que acontece? Ela conta aqui com todos os detalhes, né? Mas, diferente de qualquer outra dança, de qualquer outra apresentação, esse ritual aqui, ele não tem hora para acontecer. Então, as pessoas vão chegando, daí é um calorão, né? Muito calor, uma temperatura muito alta, as pessoas vão chegando de guarda-chuva e tal, porque pode chover, também para se proteger do sol, e vai ficando aquele calor e o tempo vai passando.
E aí daqui a pouco vem um senhorzinho lá e anuncia que daqui a pouco vai se apresentar a tal da mulher borboleta, que vai se apresentar essa deidade, né, essa deusa. E passam muitas horas, as pessoas já estão cansadas de esperar, mas é um ritual muito famoso, muito conhecido, e elas querem ver como que é a apresentação dessa deusa, dessa mulher borboleta. E aí lá pelas tantas, quando as pessoas já estão quase desistindo de sair, vem então a dança da borboleta, que seria a da mulher borboleta, que é o último evento desse tal rito aí, desse ritual. E aí, então, como eu disse, né, quando já estão quase desistindo, que estão quase dormindo, surge então a mulher borboleta, né? E aí eles descrevem como é que é a mulher borboleta, essa deusa. Então ela é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó, velha como um rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos da montanha. Um dos seus ombros está nu. Sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante em volta de uma pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. Então, para o espanto de quem estava ali esperando a mulher borboleta, a deusa borboleta, chega essa velha, né? Como diz aqui, muitíssimo velha. E aí, qual é a moral, né, dessa história de as pessoas irem para esse rito espiritual para ver essa donzela, essa mulher borboleta, essa deusa, e chega uma mulher então muito, muito, muito velha, né? E eles ficam perplexos, eles não acreditam quando ele enxerga, mas eu vim até aqui, eu esperei todo esse tempo para ver ela que é a mulher borboleta, não pode ser. Né? Alguns ainda dizem, nossa, eu esperava uma mulher bonita, para ver como que é o conceito de bonita, né? E aí o que a Clarice explica, né? A intérprete da mulher borboleta, ela tem de ser velha por representar a alma. Então aqui fazendo uma análise, né, com a nossa psique, com a nossa alma. Então o velho, que a gente acha assim que daí é ruim, é feio, o velho representa a alma. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas, que é aquilo que eu falei do nosso corpo, das nossas memórias. Então essa questão da largura, das ancas, né, representa toda essa história que a gente carrega. E o cabelo dela grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. Então ficaram se perguntando, mas por que é uma velha, muito velha, com ancas largas, com uma barriga grande, com pernas finas e com esse cabelo grisalho, né? Então ela dá o significado de cada coisa. E aí é que tá o aprendizado sobre a nossa alma, sobre a nossa psique, né? Sobre o nosso feminino. Então, velho, quando a gente diz o nosso arquétipo, né? Da velha, da bruxa, da anciã, a gente tá falando de sabedoria. Quando ela traz aqui o cabelo comprido e grisalho, ela tá dizendo assim, eu não preciso seguir padrão nenhum. Eu posso ser eu mesma, né? Então ela tá explorando aqui questões que a gente precisa se reconectar para resgatar esse poder do nosso corpo, né? E aí ela fala, no corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir.
É só isso que importa. Então aqui para mim, esse parágrafo da página 244 é o que resume esse conto aqui, esse capítulo dela muito bem. Não se trata que devemos ser de um jeito ou de outro, mas se trata da conexão, do vínculo, do sentir prazer que nós temos com o nosso corpo. Se o nosso corpo, ele tá apto a sentir, a dançar, a gingar, a se conectar. Essa é a questão. Quando a gente compreende isso aqui com a nossa alma, a gente tá pronta para se libertar de todas essas amarras que a gente foi amarrando, de todas as amarras que a gente foi amarrando ao longo do tempo, enquanto coletivo, enquanto sociedade. Mas lembre-se que ela falou lá no início, não é sobre querer mudar os outros. Em primeiro lugar, a gente precisa mudar esse conceito dentro da gente. Então, o convite comece a se olhar, comece a buscar o seu auto-amor, comece a se conectar com o amor que já está aí dentro, começa a perceber a sacralidade que existe no nosso corpo físico e que ele não está separado do restante, né, da alma e tudo. São instâncias e camadas que podem ter diferenças sutis ali, mas elas estão interconectadas, interligadas. O corpo, o espírito, a alma precisa desse corpo, desse veículo para vivenciar essa experiência aqui. Se a gente não cuida bem desse veículo, a nossa alma também vai sentir. Tá bem? Então, é isso. São esses os pontos que eu tinha separado pro capítulo de hoje. Espero que de alguma forma contribua aí nas reflexões de vocês, nessa jornada de autoconhecimento. Então, toda terça-feira, às 20h30, eu tô aqui com um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque traz muitos insights, muitas reflexões. Hoje eu estava sozinha, mas em algumas vezes eu trago convidadas também. Fiquem à vontade, né? Chamem as amigas de vocês, já se programem e venham assistir essas lives, porque realmente quando a gente começa a compartilhar esse conhecimento, quando a gente começa a conversar sobre esses assuntos, esse processo fica mais leve também. A gente começa a enxergar que aquilo ali não, talvez aquele desafio não é só nosso, mas é de outras também. Às vezes a gente consegue enxergar outras formas de resolver e de visualizar uma questão que pra gente tá muito pesada no momento a partir de uma partilha que uma outra pessoa faz. Então o processo de desenvolvimento em grupo, em partilha, é muito rico por isso, tá bem? Então, até a próxima terça-feira. Fiquem bem. Eu vou disponibilizar essa gravação aqui depois. Se tu quiser compartilhar com alguém, fica à vontade. E até a próxima terça-feira. Até!